Existe uma verdade muito conhecida, mas nem sempre vivenciada. É preciso plantar, respeitar o tempo e esperar para colher. Mas será que no nosso dia a dia estamos realmente conscientes das sementes que lançamos? Das sementes lançadas nos pensamentos, nas palavras, nas atitudes? Você está com o grupo Aulas da Vida. Fique conosco. Hoje levaremos à reflexão o tema Orgulho e Egoísmo, sempre à luz do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Mas vejamos, amigos, o que estamos plantando na nossa jornada. Você já parou para pensar o que você está plantando dentro de si ainda hoje? O que temos cultivado dentro de nós? Cultivamos orgulho ou humildade? Cultivamos egoísmo ou amor? Porque cedo ou tarde, todos nós colheremos. Todos nós colheremos aquilo que plantamos. Conta-se que um homem plantou uma árvore e todos os dias ele voltava até ela, inquieto, impaciente, perguntando por que ela ainda não havia crescido. Até que uma pessoa sábia, percebendo a sua ansiedade, lhe disse: "Você está cuidando da raiz ou apenas cobrando dos frutos?" E essa pergunta, ela ecoa profundamente dentro de nós. Será que nós estamos cuidando das nossas raízes? Ou estamos apenas exigindo o resultado que a vida nos deve oferecer? Por quê? Quando não cuidamos da raiz, a vida até produz frutos, mas às vezes frutos muito amargos. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, nos orienta: "Não sejais sábios em vós mesmos." E então somos convidados a uma reflexão. Quantas vezes queremos estar certos? Queremos estar certos mais do que queremos estar em paz. Abrir mão da razão nem sempre é fácil. Ceder, ouvir, compreender, exige tudo isso muito esforço, um esforço interior. Mas é aí que o coração começa a se transformar. O Espiritismo reforça essa ideia, reforça esse ensinamento de maneira muito clara, pois na questão 913 de O Livro dos Espíritos, aprendemos que o egoísmo é a raiz de todos os vícios. Ou seja, muitos dos nossos conflitos nascem dessa tendência de olhar primeiro para nós mesmos. Então surge uma outra reflexão muito sincera. E eu gostaria que vocês respondessem intimamente a esta questão. Onde o egoísmo ainda aparece em mim? É uma reflexão íntima, particular, mas responda: onde o egoísmo ainda aparece em você? É muito importante que façamos essa reflexão. Uma reflexão sincera, uma reflexão íntima. Onde o egoísmo ainda aparece
em você? Você já tem a resposta? Guarde para si. É com ela que você vai trabalhar. Talvez quando penso primeiro em mim, quando espero o retorno por tudo aquilo que faço, quando me incomodo mais com o que me falta do que com aquilo que eu posso oferecer. E muitas vezes o orgulho surge exatamente para proteger-nos de tudo isso. O egoísmo e o orgulho são irmãos muito próximos. Então, o orgulho surge para nos proteger de tudo isso. Ele funciona como uma armadura, uma defesa silenciosa. Há uma pequena fábula que nos ajuda a ilustrar isso. Duas pessoas estavam em uma sala. Uma delas olhava pela janela e via o mundo ao redor, as pessoas, as necessidades, a vida. A outra olhava para um espelho e via apenas a si mesmo. A diferença não estava nem na janela, nem no espelho. Estava na direção do olhar. E nós? Para onde estamos direcionando o nosso olhar? A psicologia também nos ajuda a compreender essa realidade. Ela nos mostra que o orgulho, muitas vezes, ele não é força, mas ele é uma defesa. É uma maneira de proteger-se das inseguranças, dos medos, proteger-se da fragilidade que ainda não sabemos acolher, não sabemos tratar. Por isso, quando não aceitamos críticas, quando precisamos estar sempre certos, nem sempre é convicção, porque às vezes é medo. E o egoísmo? Ele começa quando um instinto natural de sobrevivência surge em nós. Ele começa deste instinto natural de sobrevivência. Mas quando não é educado, esse instinto pode se transformar num isolamento, em indiferença diante do outro. Conta-se que um aluno procurou um mestre dizendo que queria aprender tudo. O mestre o convidou a sentar-se e começou a servir chá, enchendo o copo, e continuou enchendo, mesmo depois de cheio, até que o líquido transbordasse e começasse a inundar a mesa. Surpreso e também incomodado, o aluno pediu para que ele parasse. Mestre, o copo está cheio. Não cabe mais nada aí dentro. E o mestre então respondeu com toda calma: assim como este copo, você veio até mim, cheio de suas próprias certezas, cheio de seus preconceitos, cheio de suas vaidades. Como posso eu te ensinar algo novo, se antes você não esvaziar o seu copo? Essa imagem, amigos, nos convida a um exame muito profundo sobre o impacto do orgulho na nossa inteligência. O que significa de verdade estar com o copo cheio? Significa que o orgulho não escuta para compreender. Ele escuta apenas para rebater. Quando estamos cheios de nós mesmos, nossa mente perde a capacidade de absorver. O orgulho
cria uma ilusão de que já somos suficientes, autossuficientes para tudo. E essa falsa autossuficiência é maior que o teto do nosso conhecimento. Nós nos tornamos impermeáveis e nada conseguimos aprender. A psicologia explica que esse copo cheio é a rigidez cognitiva. A pessoa se apega tanto às suas próprias verdades para proteger o seu ego que qualquer ideia nova é vista como uma ameaça. O Espiritismo nos lembra que o progresso do espírito exige maleabilidade, exige a coragem de olhar para dentro e dizer: eu não sei tudo, eu preciso aprender. Talvez nosso maior desafio na jornada da nossa vida, da nossa existência aqui na Terra, não seja a falta de oportunidades ou a falta de conhecimento, mas a nossa incapacidade de abrir mão do que achamos que sabemos, para que o novo entre. O velho precisa ceder espaço. Será que temos tido a humildade de esvaziar o nosso copo? Ou estamos ainda deixando a vida transbordar sem absorver nada que ela insistentemente tenta nos ensinar? Bom, então chegamos a um ponto essencial na nossa reflexão, que é o tempo. Nada na vida acontece de forma imediata. Uma árvore não cresce de um dia para o outro. Um fruto não aparece no instante em que a semente é plantada. Por que então queremos transformar insistentemente dentro de nós mesmos? A nossa transformação interior, tal qual a árvore, também não acontece no momento em que desejamos, no momento que decidimos que podemos ser melhores. Quantas vezes desistimos de mudar porque não vemos um resultado imediato? Uma outra história nos fala de um homem que plantou duas sementes em seu jardim. Na primeira cova, ele depositou uma semente de uma videira e cuidou com zelo. Na outra cova, no momento de distração e pressa, ele deixou cair uma semente de espinheiro. O tempo passou. A chuva caiu sobre ambas e a terra alimentou as duas. Meses depois, o homem voltou ao jardim e ficou revoltado porque a segunda cova só produzia espinhos que o feriam. Eu havia esquecido que a terra é neutra. Ela apenas desenvolve, multiplica a natureza da semente que nós escolhemos colocar nela. Essa será desenvolvida, alimentada, multiplicada pela terra. O crescimento nem sempre é visível, amigos, mas ele está acontecendo. Por isso, vale uma reflexão. Que tipo de semente você está colocando dentro de si? Vejam, é importante. Que tipo de semente você está colocando dentro de você mesmo? No silêncio do seu coração, mesmo que ninguém esteja vendo, só você. Porque no cotidiano, nós estamos sempre deixando cair sementes. Vejamos,
Quando alguém nos contraria, nós plantamos uma reação imediata ou nós plantamos a compreensão? Quando nos ferimos, plantamos mágoa ou plantamos perdão? Quando vemos alguém em dificuldade, plantamos indiferença ou plantamos ajuda? Você já tem aí as suas respostas. Elas é que moldarão o que você poderá fazer consigo. Cada atitude é uma semente. E toda semente cresce. Toda semente cresce cedo ou tarde. Há também uma outra história. A história de dois homens carregando uma pedra. Um reclamava do peso, reclamava do cansaço, reclamava da injustiça, dizendo: isso é pesado, é injusto, eu estou cansado de carregar esse fardo. O outro, numa outra atitude, realizando exatamente o mesmo trabalho, sobre o mesmo sol, ele escolheu sorrir. Ele sorria e dizia: estou construindo uma ponte. Estou construindo uma ponte. Vejam, a dor era a mesma, mas o sentido da vida era diferente. Isso nos leva a uma outra pergunta que você precisa responder. Como temos vivido as nossas experiências? A experiência que você passa aí, a experiência que eu passo aqui. Como estamos vivendo as nossas experiências? Eu as considero um peso ou eu as vejo como uma construção? Você terá a sua resposta. Por favor, não perca esse momento de reflexão. Como temos vivido nossas experiências? Como um peso ou como uma construção? Bom, temos uma boa notícia. Uma boa notícia para você, para mim, para todos nós. A boa notícia é que nós podemos sempre recomeçar. Sempre nós podemos escolher um novo plantio. Sempre há tempo. Mas essa escolha exige disposição. Essa escolha exige abrir mão do orgulho. Essa escolha exige diminuir o egoísmo. Essa escolha exige aceitar o processo de crescimento. Por que, amigos? Mudar dói. Mudar dói, todos nós sabemos disso. Mas permanecer como estamos pode doer ainda mais com o tempo. Com o passar do tempo, a dor pode aumentar. Talvez hoje estejamos colhendo algo difícil. E isso não deve ser visto como castigo. Não como castigo, mas como aprendizado. O aprendizado que a vida lhe oferece. O mais importante é que o passado é que estamos fazendo agora. É o que estamos fazendo agora. Conta-se ainda que um jovem perguntou a um jardineiro qual era o segredo do belo jardim. E o jardineiro respondeu com simplicidade: plantar com amor, cuidar com paciência e confiar no tempo. Esse é um belo recado para todos nós. E assim, vamos chegando ao final desta reflexão de hoje.
com um convite muito sincero, um convite para você. Se você pudesse plantar hoje uma única coisa dentro de você, o que seria? O que você escolheria plantar hoje? Mais humildade? Mais paciência? Mais generosidade? Mais amor? Qual seria a sua escolha? Qual seria a sua escolha para o seu plantio de hoje? Porque essa pergunta sobre a escolha pode transformar completamente a escolha do futuro. Ao nos despedirmos, leve apenas uma pergunta: o que estou plantando na minha alma? O que estou plantando na minha alma? Porque a vida não falha. Ela devolve exatamente aquilo que plantamos. Amigos, que possamos, com coragem, substituir o orgulho pela humildade, o egoísmo pela caridade e confiar que no tempo certo a vida florescerá. Em nome do Grupo Aulas da Vida, desejamos a todos muita paz. Obrigado.